Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estamos aqui para mais uma aula, continuar nossa pegada. Continuamos no Evangelho de Marcos, capítulo 2, hoje, dos versos 13 a 22. E continua afirmando, o melhor ainda está por vir, viu? Ainda vai esquentar o negócio aqui. Agora vamos lá, hoje nós vamos continuar a narrativa no capítulo anterior, no começo do capítulo 2, Jesus começa a enfrentar os grupos de opositores. Como nós dissemos, Marcos tem uma proposta dissidente. Então, com isso, ele está querendo mostrar o cristianismo, que não é cristianismo ainda, tá? É uma forma de judaísmo dissidente. E está começando a se separar do judaísmo, começando a se distanciar. Então, você já viu nos últimos encontros, por exemplo, que nós falamos aí de Marcos como os encontros nas casas, a casa como local de oração, a local de perdão, e o rompimento, então, aí já com as tradições judaicas. Então, e isso já provocando os líderes, como vimos no último encontro, na última aula. Então hoje você vai ver que isso aí, Marcos continua focando nessa proposta dissidente. E entendendo, claro, também que o Evangelho de Marcos, ele em si já é algo novo, tá? Ele é um tipo de literatura nova, ele tem então um estilo próprio, novo, tá? Tanto que foi chamado então de evangelho. Foi chamado de evangelho. Então o evangelho se torna uma forma, né? Se torna uma forma de redação, uma forma de escrita, tá? Então não é apenas um texto escrito, mas uma forma chamada evangelho, única, que foi reproduzida nos 4 evangelhos, tá? Então isso daí é bem relevante a gente entender. E essa forma de evangelho era composta como, professor? Ela foi assim, por meio de coletânea de experiências da comunidade, histórias que as pessoas preservaram e foram então juntadas pelo evangelista e organizadas. Por isso a diferença, porque você tem uma junção e organização por Marcos, uma junção e organização por Mateus, uma junção e organização por Marcos e outra por Lucas. Cada um juntou e organizou de acordo com a sua visão, de acordo com a sua perspectiva, de acordo com a sua compreensão de Jesus. Legal, então o que nós vamos ver hoje, então? Vamos entrar nessa parte e vamos aprofundar. E aqui ele vai continuar discutindo com os grupos de fariseus e incluindo também os discípulos de João. Vem comigo, então, vamos lá. Beleza, deixa eu voltar aqui um pouquinho, então, que estava no texto um pouco para frente já. Então, agora no capítulo 2, nós estamos no verso 13, cadê? Ali. Aí, certo. Então tá lá, Jesus então de novo saiu para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Aqui começa uma perícope, legal? Conseguiram pegar aí mudança de local, inclusão de personagem, mudança de época, mudança de função e de ação em relação à narrativa anterior. Quando ia passando, ele viu Levi, filho de Alfeu, é o personagem que surge de novo, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele então se levantou e o seguiu. Aqui então continua aquela pegada que nós falamos nas últimas aulas, que é a emergência do reino, né? Então o chamado ele tem essa proposta emergente, que a pessoa segue então imediatamente, tá? Outra coisa aqui interessante desse verso aí pra gente parar e olhar, primeiro o 13 é até tranquilo, né? Jesus mudando de lugar é normal. Embora Marcos ele tá olhando Jesus como um rabino. Então não é a primeira vez, ele sempre vê Jesus assim como esse ensinador. Tá? Ok. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Poxa, mas chamar um coletor de impostos, Jesus? O que o senhor tem na cabeça? Não duvido não que os discípulos não ficaram pensando uma coisa assim. Porque isso é provocante. Jesus primeiro vai chamar um grupo lá de pescadores. Agora ele vai passar em frente de uma coletoria e vai chamar um coletor de impostos, que era mal visto já pela sociedade. Tá? Era mal visto por quê, professor? Porque o coletor de impostos trabalhava para o Império Romano, que era um império invasor, né, na época, e que não bem coletava impostos. Na prática, ele extorquia impostos à força, porque foi uma dominação, não foi uma parceria. Né? Então não é bem uma coletoria, né? É uma exploração. Né? Então o povo era obrigado a pagar esses impostos porque haviam sido dominados pelo Império.
Tá? Então, por isso, quem trabalhava para o Império era mal visto, né? E o Levi, né? Aqui o Mateus Levi, ele é um destes, tá? Sentado na coletoria, segue-me, ele imediatamente seguiu, o que mostra, então, que a chamada de Jesus, ela já é dissidente, né? Ela já rompe com o paradigma, porque ela já não segue os padrões nem do farisaísmo das sinagogas e nem dos sacerdotes do templo. Presta atenção, isso é de propósito. Ok? Não foi que Jesus do nada pensou, não, é porque ele está na entrelinha, ele está criticando os dois sistemas, tanto o templo com o sacerdote, quanto a sinagoga com o farisaísmo. E a crítica dele surge quando ele vai encontrar no meio do povo, mesmo entre pessoas extremamente diferentes e que sofriam diversos preconceitos, aqueles que seriam seus seguidores. Tá? Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso, aguenta. Achando-se Jesus à mesa, deixa eu subir aqui para você ler, né? Olha lá. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, então ele foi jantar na casa de Levi, né? Estavam juntamente com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. E aqui tem uma coisa que é difícil de achar, de perceber. A questão é a seguinte: quando ele usa o termo publicanos e pecadores, esse termo em si tem um sentido diferente. Como assim, professor, tem um sentido diferente? Quando a gente pega e vamos trabalhar com sentido, geralmente a gente pega o dicionário e vamos olhar o sentido do dicionário. O que é um publicano? Publicano é um funcionário público. O que é um pecador? É uma pessoa que comete um pecado. Só que aqui no texto, ele não está tratando como pecador por causa de pessoas que cometeram pecado. Ele está chamando pecadores por causa de uma classe. Então, quando ele fala aqui pecadores, é um termo preconceituoso. Realmente é um estereótipo aplicado ao grupo dos publicanos. Por quê? Como os publicanos, que geralmente eram coletores de impostos, Levi era um publicano, né? Trabalhava para o Império, então era um funcionário público, era um publicano. Então, esses publicanos eram considerados como pecadores por causa do trabalho que eles prestavam, que era um trabalho para o invasor. Então, não era por algo que eles faziam ou por alguma prática que violava a lei de Moisés, não. Puro preconceito e estereótipo. Ok? Então é preciso prestar atenção quando nos evangelhos aparece o termo pecadores. Tanto porque não é prática de Jesus ou dos evangelistas, ficar identificando os pecados ou citando as pessoas pelos seus pecados. Quando eles citam os pecadores, presta bem atenção, ele está relacionando a algum tipo de preconceito, geralmente da época. E aqui ele já vai denunciar no verso 16, olha lá. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer então na companhia dos pecadores e publicanos, novamente eles aparecem aqui, ó, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Então aqui já fica claro para você quem é que era o responsável pelo estereótipo. Porque os escribas já veem os publicanos e pecadores na terceira pessoa, não se incluindo no grupo. Então, automaticamente, eles já veem a si mesmos como não pertencendo aos pecadores. Então, eles demonstram aqui esse estereótipo e esse preconceito. Tá? Que provavelmente o texto, não é provavelmente, aqui se você olhar o texto dentro da proposta semiótica, quem está fazendo são os escribas dos fariseus. Eles é que são os literais responsáveis pelo preconceito nessa narrativa. Tá? Isso você pode afirmar baseado na semiótica, que ela vai usar quem está fazendo o quê para quê. Então aqui são os fariseus que estão aqui já classificando os publicanos como pecadores, e tem mais um detalhe aqui teológico que difícil de enxergar, mas é que é fundamental para entender o texto, que é a relação entre lei e graça. Muito importante nessa narrativa. Quando você lê esse verso 16 aqui, você conseguiu perceber a graça quando você leu ele? Sabe que nos evangelhos, como não tem escrito a palavra graça, muitas vezes as pessoas não entendem, acham que não tem graça. Não, mas a graça está em toda parte. É que aqui a graça está de forma prática. Então, por exemplo, quando Jesus senta e come com os pecadores, aí está a graça.
Como assim, professor? Olha lá, vou te ajudar. Lá em Romanos 4:11, para você entender que Marcos está seguindo Paulo de perto, Romanos lá no capítulo 4, você vai ter o seguinte, ele falando assim que... no capítulo 4, acho que é do 7 ao 11, nesse trecho, tá? Ele diz assim que Deus... Feliz o homem a quem Deus não imputa pecados. Então esse não imputar pecados é justamente Jesus sentar com ele. Então não leve em conta, não leve em consideração o fato dele ser pecador. E isso era um problema para os fariseus, porque diferente de Jesus, os fariseus estavam então defendendo sua posição baseada na sua tradição, que era a lei. Então baseados na lei, Jesus nunca deveria sentar para comer com essa gente aí tida como pecadores, esses que são profanos porque se misturam com o império, nunca deveria comer com eles. Ok? Então eles estão. Então aí você vê um conflito lei e graça muito claro dentro da narrativa. E é justamente isso. A lei então ampara os escribas e fariseus, porque eles começam a se entender merecedores da graça, merecedores da companhia de Jesus. E os fariseus e os publicanos pecadores, não, esses daí não são dignos de nada. São dignos só do juízo de Deus. Então, você entende? Então aqui o texto trata claramente de um preconceito que havia na época, que funcionava como uma forma de estereótipo sobre esse grupo. E o mais interessante e dissidente da proposta é que Jesus vai atrás de Levi para que ele seja o seu discípulo. E que é mais ainda, Jesus fala assim, não, isso é pouco, eu vou comer na tua casa. Pensa um peão provocador, né? Então, os evangelhos, Jesus é muito provocador. Então, em Marcos, e isso é importante, porque Marcos quer separar. O programa de Marcos está pregando a separação, para mostrar que o que eles têm é diferente daquela tradição judaica, que é fundada mais na tradição, no rito, fundada na lei, e ele está mostrando uma tradição diferente, fundada na graça, na inclusão, na consideração do outro. Você percebe aqui, Jesus não está nem aí se eles são pecadores. Você entende? Isso é muito importante dentro da narrativa. Olha o que ele vai falar. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Olha, percebe? Isso aqui é a mensagem principal. Isso aqui é o coração da narrativa. Isso é como se fosse um hino, sabe? É como se fosse um lema que a comunidade falava um para o outro. Ah, mas ele é pecador. Não importa, Jesus veio para os pecadores. Ah, mas olha lá, mas eles são tão pecadores. Não importa, Jesus veio para os doentes. Então, você entende? Então ele não veio para classificar, ele veio para incluir. Ah, não importa, porque ele não leva em conta o pecado, ele leva em conta a graça. Ok? Então isso é bem gritante no texto. Essa é tanto a proposição da lei, onde aqueles grupos se fundavam na lei para entenderem-se dignos e para classificar os outros como indignos. E Jesus então questiona essa forma de agir, em que uns se entendiam melhores que os outros, classificavam e segregavam. Ok? Vamos lá, devagar. Percebe como isso é atual? Como essa narrativa tem sentido para hoje? Quando eu olho esse texto assim, eu falo, meu Deus, como isso tem hoje? Parece que eu estou olhando a comunidade fazendo isso. Então tem muitas, infelizmente, tem muitos grupos de evangélicos, eu falo mais porque é da minha experiência, né? Mas principalmente alguns evangélicos que fazem isso claramente. Tem aquela ideia de que são superiores, são melhor que os outros, porque praticam isso e aquilo. Pai, nós somos pecadores, como Lutero, nós somos saco de verme. Sabe, é aquela compreensão que tem que ter. Porque senão a gente está publicando o quê? Que eu não preciso de Deus. Que é o que os fariseus estão colocando. Não, nós aqui não precisamos, não estamos doentes, nós somos os bons aqui, nós praticamos a lei, não temos necessidade. Eles são os pecadores que vão ser condenados. Ok? Então vamos lá, mas percebe? Olha outro detalhe. A narrativa aqui, ela não termina, ela para no ar com a máxima e começa outra narrativa. Eu encerro a perícope e começo outra, professor? Para mim, não. Ele vai mudar alguma coisa aqui? Vai, ó. Ora, os discípulos de João, os fariseus, que estavam jejuando. Você percebe? Ele mantém o mesmo grupo, que são os fariseus.
e inclui os discípulos de João, mas ele não muda o local, não muda a época, ele só inclui um outro evento. Eu penso que ele está colocando dentro da mesma perícope, porque ele quer ligar as duas histórias. Se ele quisesse separar as duas histórias aqui no 18, ele falava, e Jesus partindo dali, indo para outro lugar, ou passando o tempo, mas a intenção de Marcos não separar as duas histórias, mas mostrar que as duas histórias, embora em situações diferentes, possuem um conteúdo semelhante. Esse conteúdo semelhante é fundamental. Uma interpreta a outra. Vamos lá. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então, percebe que ele já começa com a classificação, citando dois grupos. Isso é muito importante. Entendam que até o momento não havia cristianismo. Eles eram mais um grupo de judeus. Então ele pegou dois grupos de judeus da época, o grupo dos fariseus e o grupo dos discípulos de João. E esses dois grupos de judaísmos estavam ali jejuando. Eram dois grupos considerados elites, né, dentro do pensamento judaico. Vieram alguns, então, e lhe perguntaram, por que motivo jejum os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, mas os seus discípulos não jejuam, Jesus? Então, percebe aquilo que eu falei? Eles estão olhando para os discípulos de Jesus como se fosse outra comunidade judaica. E esperam deles também a mesma postura. Pergunta, professor, por que eles estavam jejuando? É porque isso é uma pergunta importante para o texto, tá? Não vai colocar na nossa cabeça achar que eles estavam jejuando pelo mesmo motivo que a gente. Não. O jejum, gente, é um culto fúnebre. Então, isso na Bíblia, o jejum é um culto fúnebre. O que é isso, professor? Por exemplo, lá em Esther, vai ficar fácil. Quando o povo está sofrendo, eles proclamam o jejum. Então, o jejum vai funcionar como um culto fúnebre. Então, naquele dia de jejum, Deus vai ver a tristeza do seu povo, vai se compadecer e interceder. Então, quando eles estão jejuando aqui, por que eles estão jejuando? Porque o povo está sofrendo na mão do Império Romano. Então eles esperam que Deus veja o seu sofrimento, o seu culto fúnebre e intervenha. Mas aí eles ficaram revoltados. Mas como que Jesus não está participando? Então significa o quê? Será que Jesus está trabalhando para o Império Romano? Deve estar. Olha lá, ele pegou até coletor e publicano para trabalhar com ele. Acho que esse Jesus aí trabalha para os romanos. Percebe o problema, como era mais sério? Mas Jesus, então, olhando ali aquela indignação deles, Marcos, e isso é importante, né? A gente fala Jesus, mas é o Jesus de Marcos, porque é Marcos que vai fazer essa conexão. Ele coloca o seguinte, que respondeu Jesus, pode porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo que estiver presente o noivo, não podem jejuar. E aqui a resposta de Jesus se mistura com a fé de Marcos. De que forma? Na compreensão de que Jesus é o noivo. Ele já se apresenta aqui, Jesus. A resposta de Jesus já é uma resposta cristológica, no sentido que já assimila a necessidade, a identidade, a esperança do judaísmo. Tá? Então, pera lá, a gente não tem que estar culto fúnebre. Deus já mandou a resposta e está aqui entre nós, entendeu? Então ele trouxe outra e eles estão ali, mas Senhor, nós estamos sofrendo aqui e tal, jejum. Não, Deus já mandou a resposta. Você percebe, isso rompe com tanta coisa quando a gente olha para a igreja e olha para a prática de jejum. Cara, a prática de jejum, então, ela é rompida após Jesus, professor? Então, quando você olha um Jesus ali dentro da comunidade e olha então a resposta dele ao noivo está conosco, mas em todo caso ele fala, dias virão contudo em que o noivo será tirado e nesse tempo jejuarão. Então a ideia é que a presença de Jesus era a resposta de Deus que eles esperavam. Então não tinha mais por que lamentar. Agora é claro, ele não para a resposta por aqui, ele tem mais provocação. Aí ele continua, ele conecta outra experiência do povo e vem novamente sem separar, como se fosse o mesmo texto. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Pau, agora. Agora ele fecha as duas narrativas. Como assim, professor? Aqui, então, o sentido desse finalzinho vai dar sentido para essa narrativa e para a narrativa anterior, para os dois confrontos, tanto para a primeira parte aqui, em que os fariseus estão questionando por que Jesus está comendo com os pecadores, quanto para a segunda parte, em que eles estão questionando por que Jesus não jejua. Aí ele vai responder as duas, na verdade. Ninguém costura pano novo em veste velha. Bem simples para você. Dentro da narrativa aqui, vamos pegar lá a estratégia semântica, o pano novo é a comunidade dissidente de Jesus.
O pano velho é a comunidade judaica e suas tradições. É isso. Tá? O pessoal inventa a roda aí, não, é isso aí, gente. Você vai pegar e vai traçar uma análise semântica, aquilo que a gente separa todas as palavras, compara, você vai ver que o pano velho é uma referência à comunidade judaica, com suas tradições, com as suas tradições e seus ritos e suas práticas, e com toda aquela estrutura de imposição, querendo absorver o pano novo. Não é só o pano velho, mas é o pano velho, vocês têm que remendar na gente, né? Querendo absorver o pano novo. E a comunidade de Jesus é esse pano novo. Então, bem simples, aqui uma metáfora, é como se a comunidade de Jesus fosse aquele louvor da juventude ali, animado, leve, sem aquele peso doutrinário, legal, que às vezes fica na mente da comunidade, e ali do lado daquele outro grupo é aquele hino arrastado, 4x4, entendeu? E é como se ele fala, não, você tem que pegar a sua estrofe desse hino novo e enfiar dentro do meu hino velho. Entendeu? Não vai funcionar. Nós não vamos, o hino novo vai estragar e o hino da juventude vai estragar e o hino 4x4 também. Entendeu? O que ele está falando é isso. Não dá para querer pegar aquilo que está acontecendo, aquele judaísmo dissidente, e querer colocar ele dentro do padrão do outro judaísmo. Você percebe que é o que está acontecendo nas duas narrativas. Nas duas narrativas, a comunidade judaica está tentando, abarcar aquilo que está surgindo e querendo limitar a capacidade do cristianismo, no caso ali daquele judaísmo dissidente que vai ser o cristianismo, de fazer a diferença, incluindo eles dentro das suas tradições. E ele vai falar que não. E ele continua com uma segunda metáfora. Por quê? Porque ninguém põe vinho novo em odre velho. Essa é fácil. Mesma coisa, o vinho novo é mais ácido, o odre velho ele é feito de couro, o couro velho não tratado ele trinca, e aí vai perder os dois, tanto o odre quanto o vinho. E simples, o vinho novo são essas representações da comunidade dissidente aí, representada por Marcos, e o odre velho são as tradições judaicas tentando modelar a tradição cristã. Isso aconteceu, sabe? A igreja primitiva, logo nos primeiros anos, ali a comunidade judaica cristã, ela não era a igreja, então eles viviam entre os judeus. E por viverem entre os judeus, a comunidade judaica mais solidificada, com todos os seus padrões e culturas, começou a abarcar e querer moldar a forma de ser, de viver e de cultuar dos cristãos. E moldou, tá? E moldou. Que quando você olha o cristianismo de hoje, muito dele é como se fosse cópias do judaísmo. Ele tem muita influência do judaísmo. Então, o que Marcos está falando aqui, gente, é que a gente tinha que continuar naquela pegada dissidente. Então, nesse sentido, o evangelho é muito atual. Ele chama a atenção a gente olhar para nós, para que a gente olhe para a nossa prática, olhe para a nossa comunidade e pense, será que nós ainda mantemos aquela chama dissidente do evangelho, ou nós deixamos que o nosso evangelho, ou nós pegamos o vinho novo e enfiamos dentro do odre velho? Dá trabalho, né, professor? Dá um pouquinho, né? Sim, gente, mas o texto é muito legal. O texto ele é bem crítico a algumas práticas. Ele mostra porque ele é crítico às práticas, tá? No todo, ele mostra que essas práticas são preconceituosas, dessas práticas religiosas mais antigas. Elas são preconceituosas, funcionam como estrutura de poder e tentam compreender qualquer tipo de novidade, abafar, né? E se o cristianismo tivesse se rendido a isso, se Jesus, vamos dizer assim, se rendido a tudo isso aqui, não teria mudança nenhuma. Toda a transformação e mudança foi porque ele assumiu ser dissidente. E todo o potencial de transformação da igreja está na proposta dissidente do evangelho. É quando a igreja olha para o evangelho e entende que ela tem uma missão dissidente de poder romper com essas estruturas de dominação do Estado, essas formas segregadoras, com essas formas, aqui, como ele fala no outro, não só segregadoras, mas estereotipadas, sabe? Quando o evangelho se molda a isso, então é o pano velho que se costurou, o pano novo que se costurou no pano velho. Uma vez eu fiz um trabalho com jovens aqui na minha cidade, e os jovens queriam fazer evangelização. Quem não me conhece, eu já fiz missão quando eu era novo, né? Eu e minha esposa saímos aí num projeto missionário, né? E foi uma experiência muito boa, né? E a gente aprendeu muita coisa.
E os jovens aqui falam, professor, a gente quer fazer um trabalho de missão aí, querer trazer gente para a igreja e tal, o que a gente faz para evangelizar? Ensina a gente. Então era um grupo de jovens, eu falei assim, tem uma estratégia para vocês, fácil. Como é que é, professor? É o seguinte, a maioria deles era universitário, tinha uma grande universidade aqui no centro da cidade. Falei, então vocês vão para a universidade e vão fazer o seguinte, todo começo de ano, vocês vão observar aquelas pessoas que ninguém quer, aquelas que estão soltas, que não conseguiram entrar em grupo nenhum, que ficaram isoladas, ou que ficaram segregadas por algum motivo, ou que sofrem preconceito, e vocês vão atrás delas. Vão atrás delas e convidem elas para vir para a igreja, para participar do grupo. Aí vocês vão ver. Bem simples, gente. O que é o evangelho? É justamente isso. Olhar para aquelas pessoas que estão segregadas, que estão sofrendo preconceito, que estão abandonados, que estão sem ninguém, e ir atrás delas. E o que Jesus fez? Jesus viu Levi, foi atrás dele e convidou Levi. Vem comigo. Evangelizar isso. É ir lá e chamar o outro para vir consigo, independente de quem seja, sem levar em consideração os pecados. Sabe? É sentar para comer com os pecadores. Agora, se você não consegue sentar para comer com os pecadores, aí você está do lado do odre velho. Você viu? Complicado? O evangelho é isso. Ele é dissidente, ele rompe e chama a gente para romper também. Romper com o quê? Com esses preconceitos, com a segregação, para uma proposta de integração do outro, independente de quem seja. E eu falo sério isso aqui. Ah, professor, mas eu odeio gente de direita, gente de esquerda. Para com isso. Tem que odiar ninguém. Você está odiando, você já está do lado errado. Eu fico vendo os crentes tudo perdido nessas disputas políticas, como a política tem destruído qualquer rastro de fé e evangelho que tem na igreja. Não tem que odiar ninguém e nem segregar ninguém. Isso não é prática nossa. Ah, você não concorda com a estrutura política? Tudo bem, você pode não concordar, mas isso não significa que você vai odiar, ou classificar, ou excluir, ou segregar qualquer tipo de pessoa, seja quem for, tá? Então tem que separar as coisas e conseguir fazer isso. Beleza, então, gente, ficamos por aqui. Enquanto você na próxima aula, a gente dá continuidade nisso. Até mais.